Pessoal, boa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado, Melina, pela oportunidade de estar aqui, conhecer um pouco mais da equipe Wazor. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho da Wazor do Paraná. Algumas pessoas da equipe de Santa Catarina também a gente tem tido contato. E para mim, estar aqui e poder trazer um pouco do trabalho, compartilhar um pouco daquilo que nós temos feito na área de controle de mastite, de qualidade do leite, que é a nossa área principal de atuação, para mim é uma satisfação muito grande. Eu queria deixar vocês bastante à vontade para interromper, para parar, para questionar, para levantar alguma dúvida, alguma questão que vocês tenham. Para mim, eu acho que o importante, mais do que eu fazer a apresentação aqui, é que a gente consiga sair daqui um pouco melhor do que nós entramos, né? E a ideia nossa aqui é basicamente contar três coisas. Por que essa ferramenta pode ser útil, e pode ser útil para a Wazor, pode ser útil para os clientes da Wazor, e eu tenho certeza que isso pode auxiliar. Como é que ela funciona, ou seja, qual que é a lógica, qual que é a forma, o que embasa isso, de onde surgiu esse negócio, e daí eu vou mostrar um pouco o que já foi feito, e provavelmente algum dos colegas aqui tem histórias para contar aí de clientes que a Wazor tem trabalhado e tem desenvolvido, e os benefícios que isso pode trazer. E daí, obviamente, que a gente possa sair daqui com uma visão um pouco da seguinte ideia: até onde que esse tipo de ferramenta poderia auxiliar no dia a dia de vocês, seja no fato de fidelizar um novo cliente, ou buscar um novo cliente, ou mesmo de trazer para junto, né, da Wazor, da empresa, aquilo que esse cliente pode ter de demandas em relação à qualidade do leite. Tá certo? Muito bom. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma ação que é feita todo dia na fazenda, e praticamente toda fazenda leiteira executa o que a gente chama de teste da caneca. Tá certo? Antes da ordenha, a recomendação geral para a gente saber qual que é o status dessa vaca, e para estimular a vaca na descida do leite, é recomendável fazer o teste da caneca. Esse teste da caneca é feito tirando os primeiros jatos. Isso sinaliza para a vaca, né, que vai começar a ordenha, e 1 minuto e meio depois, essa vaca começa a descer o leite de uma forma bastante intensa. A pergunta é: quando a vaca tem mastite clínica, que nada mais é do que quando tem alguma alteração do leite, tem grumo, tem... lá na roça a gente fala de massa, né? Tem massa, tem grumo, tem leite amarelo, leite aguado ou ubre inchado. Oi? Tem uma poeirinha. Uma pontinha, enfim. Ou seja, tem alguma coisa diferente do leite, né? A pergunta é: o que o produtor faz e o que deveria fazer, o que a gente recomenda? Se der positivo, o que faz? Se não der positivo, a vaca é ordenhada, ótimo. E se der positivo, o que faz? Trata a vaca. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, historicamente, em 2019 nós estamos completando 50 anos do que se conhece como programa dos 5 pontos. Vocês já ouviram falar? 5 pontos do controle de mastite é um programa que foi desenvolvido inicialmente na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e é a base do que a gente tem hoje. São os dedos da mão. Bom manejo de ordenha, que a Wazor está totalmente envolvida, então é pós-dipping, pré-dipping, preparação da vaca, etc. Segundo ponto, manutenção de equipamento de ordenha, diretamente com o trabalho de vocês. Terceiro ponto, tratamento de todos os casos clínicos, tratamento de vaca seca, e o quarto, o último, seria descarte e segregação de vaca crônica. Essa era a base do que era recomendado há 50 anos atrás. Ou seja, era um dos fundamentos, tratar todas as vacas com mastite clínica. Por quê? Porque todas as vacas precisavam ser tratadas. Porque todos os casos clínicos, na grande maioria, eram derivados de mastite que necessitavam de tratamento. O que vocês acham que tinha 50 anos atrás de mastite? Era, essencialmente, mastite contagiosa, causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, bactérias gram-positivas, que necessariamente tinha que tratar. Tinha mastite ambiental nessa época? Provavelmente deve ser
a minoria. Ou seja, na época, 50 anos atrás, era isso que era feito. E hoje, é feito isso? Isso é o que nós fazemos. E tem gente que ainda faz isso, ainda trata com injetável. E daí, vocês sabem muito bem, o resultado disso nós temos hoje, se a gente fosse tratar todas as vacas com mastite clínica, nós provavelmente vamos ter uma alta demanda de tratamentos, uma alta demanda de medicamentos, e um alto descarte de leite. Isso tem um impacto direto no lucro, no resultado do produtor. A pergunta que eu vou colocar para vocês é o seguinte, em 2019, as vacas são as mesmas? O ambiente é o mesmo? A mastite é a mesma? Então, esse que é o cenário. Então, toda essa conversa, a gente pode resumir de uma forma muito simples, que nós temos que fazer diferente do que era feito 50 anos atrás. Por quê? Porque hoje a vaca é diferente. Só para vocês terem ideia, tem um estudo que mostra uma coisa muito legal, que é o seguinte. Quando eu nasci, década de 70, o pico de lactação da vaca, média americana, é a quantidade de leite que a vaca seca hoje. Quanto que dava um pico numa vaca de produção há, 40, 50 anos atrás? 20 litros, 25. Era muito bom. Quanto que uma vaca seca hoje? Não é possível. Tem um monte de fazenda aí que seca com 20, com 25. Então, vocês vejam que houve um absurdo de ganho genético, ou seja, a vaca hoje é muito mais produtiva. Nós melhoramos provavelmente um pouco da mastite, então hoje já tem muito mais mastite ambiental do que a gente tinha, ou do que as vacas tinham 50 anos atrás. E daí talvez o cenário todo, toda a lógica, toda a conversa que a gente vai ter aqui o que a gente poderia fazer diferente nessa situação. Essa é a história toda. Tudo o resto é como fazer, etc. Mas, assim, se a gente entender a base disso, fica muito mais fácil vender a ideia. E daí eu vou mostrar para vocês que isso aí não saiu de uma hora para outra. Teve estudo, teve fundamentação. Mas toda a lógica é justamente isso. Hoje, e eu vou mostrar para vocês depois quanto que isso significa, tem uma grande parcela das vacas que não precisa de antibiótico. A pergunta é, como é que eu sei qual que precisa e qual que eu sei que não precisa? No olho dá para eu olhar e falar assim, essa amarelinha aqui pode, essa aqui não. A gente tem que ter a ferramenta, tem que ter um teste diagnóstico, que é o que eu vou conversar com vocês. Muito bom. Com os estudos que a gente tem hoje, quando se fala no caso específico, eu vou falar da mastite, que parece que é uma coisa que ao Wazer não tem nada a ver, e vocês vão ver que tem muito a ver do ponto de vista de manejo de ordenha, do ponto de vista de controle de mastite. Os estudos que tem hoje indicam o seguinte, para que a gente tenha sucesso no controle da mastite clínica, tem 3 fatores fundamentais, que já tem estudo, que tem embasamento, que a gente pode estimar o seguinte, olha, isso ajuda ou isso dificulta. Esses 3 fatores são, número 1, o tipo de vaca, ou seja, dependendo da característica da vaca, é mais fácil ou mais difícil tratar. Número 2, o tipo de causa da mastite. E número 3, o tipo de medicamento, o tipo de antibiótico. Então é isso aqui, a vaca, a bactéria ou a causa da mastite, o micro-organismo, e em terceiro ponto, o antibiótico. Onde que os produtores mais se preocupam quando se fala em tratamento? Desses 3. Por quê? Porque eles acham que é isso que faz com que a vaca cure ou não. Doutor, mas não tenha dúvida, doutor, qual que é o medicamento que eu uso? Qual que é a ideia que ele tem? De que se ele usar um medicamento ele tem mais chance, e que se ele usar outro não tem chance nenhuma, ou ele está jogando dinheiro fora. E parcialmente ele está correto. Só que o que nós temos hoje de estudos é de que tem vacas que a chance de curar é muito baixa, ou seja, é aquela história de gastar vela com defunto errado. Ou seja, provavelmente tratar ou não tratar essa vaca não vai fazer grande diferença. Eu vou mostrar quais são essas vacas. Outra questão é, dependendo do tipo de causa, a gente pode estimar que vai ter recuperação ou vai ter chance, e dependendo das causas, talvez não vai ter. A vaca vai conseguir resolver o problema sozinha.
E, finalmente, o antibiótico. O antibiótico não é importante? Não, pelo contrário, o antibiótico é fundamental. Só que essa ideia de que o que resolve é o antibiótico, muitas vezes está associado com o seguinte ponto. Desses fatores, qual que o produtor controla? O antibiótico, ou seja, ele escolhe, ele que compra, ele que aplica, ele toma a decisão. Ele não escolhe a bactéria, ele não escolhe a vaca. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje é... Hoje tem bastante informação de que, à medida que nós conhecemos as causas da mastite, fica mais fácil tomar decisões de controle de mastite, de tratamento, e daí entra essa história da cultura na fazenda. Muito bem, como é que nós vamos conversar hoje? Falar um pouquinho por que é importante conhecer essas causas, ou seja, qual que é a lógica, a justificativa, que estudos que mostram que vale a pena conhecer, quanto que isso pode impactar. Daí, em segundo ponto, é conhecer como é que funciona a ferramenta, de onde veio, como é que ela pode ser usada, e, finalmente, talvez alguns usos específicos dentro das fazendas. Se tiver, o que a fazenda pode fazer? Vamos lá, então. O primeiro ponto é, por que é importante hoje conhecer as causas da mastite? Para responder essa pergunta, nosso grupo de trabalho, que fica em Pirassununga, quem que é aqui do estado de São Paulo? Estão convidados para ir lá em Pirassununga, conhecer o campus, o laboratório, estamos lá à disposição. Nós desenvolvemos um estudo aqui na região de São Paulo e uma parte de Minas, para conhecer como é que era a mastite clínica. Então, o primeiro passo, antes de pensar em usar a ferramenta, a gente tentou entender um pouco como é que funcionava a coisa. A mastite foi avaliada em 20 fazendas, essas fazendas totalizavam 4.400 vacas, né, se a gente juntasse todos os rebanhos dessas 20 fazendas. Então, por mês, foram avaliadas em torno de 4.400 vacas. Como o estudo demorou 12 meses, a gente teve um volume de informações bastante grande. Então, acompanhou essas vacas durante um ano. Todo dia, toda ordem, essas vacas eram avaliadas. Se tivesse mastite, a pessoa registrava. Essa mastite é leve, essa mastite é grave... qual a vaca, qual o quarto, qual o estágio de lactação, se era vaca nova, se era vaca velha, ou seja, conhecer um pouco como é que era a mastite. Nós estudamos um total de 6.000 casos de mastite. Ou seja, juntando durante um ano, a gente monitorou, acompanhou 6.000 casos, que é um número bastante significativo. Só para vocês terem uma ideia de quanto que é o tamanho dessa doença, só da mastite clínica, nesses rebanhos, eram rebanhos que tinham freestall, tinha composto, tinha gado a pasto, gado semi-confinado, ou seja, tinha uma amostragem geral do que a gente encontra. Foi encontrado essa proporção de, a cada 100 vacas em lactação por mês, 11 vacas tiveram mastite clínica nesse período. Isso aqui foi nos anos de 2017 e 2018. O que significa isso? Significa que de cada 100 vacas produzindo leite, em um mês, tiveram 11 casos. O que o produtor fez? Tratou. E nós monitoramos o tratamento, qual o medicamento, quanto que foi a duração, ou seja, conseguimos avaliar essas informações. Mais especificamente, desses casos, 97% foram tratados, ou seja, praticamente todos. A pergunta é, teria necessidade? Como é que a gente sabe? A gente tem que conhecer alguma coisa dessa mastite. E daí o próximo passo foi, quais foram as causas da mastite? Ou seja, todos os casos, pelo menos praticamente 80%, o produtor ou ordenador coletou a amostra antes de fazer o tratamento, e daí a cada 15 dias a gente visitava a fazenda, levava para o laboratório e fazia análise. Desses dados, a gente conseguiu dados completos de 4.200. Perde a amostra, contamina, etc. Então, tivemos um número relativamente consistente. Desses 4.200 casos que nós tivemos a cultura, 44% eram casos negativos. O que significa isso? A vaca tinha o sintoma, tinha grumo, tinha massa, coletava a amostra, levava para o laboratório, plaqueava, colocava e não crescia nada. Não tinha micro-organismo viável, não tinha bactéria viva. 56% eram casos positivos, ou seja, tinha alguma bactéria. Só olhando esse quadro aqui, se a gente arredondar, 40 e 60,
De cada 10 casos, 4 casos, tem lógica tratar com antibiótico? Não tem o alvo, né? Então, assim, vocês imaginam vocês começar a atirar sem ter um alvo. Vai acertar em alguma coisa? Então, essa é uma das lógicas. Uma parte significativa das vacas, na média, que foram 40%. Tem estudo que fala de 30%, que vai até 50%. Tem fazendas que conseguiram um grau de controle grande, que às vezes pode chegar a 60%. A primeira fazenda que a gente implantou a cultura, talvez alguém conheça aqui, a Agropecuária Rex. Fica em Boa Esperança. 60% dos casos eram negativos. Não crescia nada. A vaca não morria, a vaca não tinha problema. 2, 3 dias depois a vaca estava recuperada. A pergunta é, se a gente só tivesse essa informação, já teria como a gente tomar um mínimo de decisão melhor do que fazer tudo no escuro. Bom, ainda sobre esses 56%, que totaliza 2.200 casos, tem uma parte de casos que são gram-positivos. Gram-positivo, o exemplo mais simples é Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Disgalacti, Agalacti, Corynebacterium, bactérias que o que a gente tem de conhecimento é que a vaca não consegue eliminar sozinha. Nós temos que ajudar essa vaca, nós temos que tratar com antibiótico. E uma parte das bactérias que são as gram-negativas são Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, entre outras bactérias, Salmonella. São bactérias que, na grande maioria, eu vou mostrar quanto que é, às vezes varia de 90%, 95%, a vaca consegue reagir, consegue eliminar, sem antibiótico. Então, vocês veem, se a gente somar uma parte dos negativos e umas partes das gram-negativas, nós vamos falar alguma coisa aí próximo de metade dos casos tem esse potencial de ter um tratamento diferenciado. E daí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como é que funciona essa resposta da vaca em relação a identificar a bactéria e fazer um tratamento diferenciado. Esse trabalho foi feito em 2019, é um trabalho que fez o seguinte, pegou 2 bactérias gram-negativas, que são Escherichia coli e Klebsiella. São 2 bactérias que estão no esterco, estão no ambiente, que a vaca tem a infecção por uma forma oportunista, ou seja, ou a vaca entra em contato, ou deita, ou na hora da ordenha o teto está sujo e tem uma flutuação de vácuo. Então, essencialmente, é uma mastite oportunista. Ou seja, essa bactéria, ela não gosta da vaca, ela gosta de estar na merda, no esterco. Essa é o ambiente dela, é o ambiente que ela se multiplica bem. Se ela estiver dentro da vaca, ela causa uma resposta muito rápida. E daí, olha só que interessante. Nos casos leves, que a vaca não corre risco de morrer, não tem inchaço, não tem febre, foi feito o seguinte, ó. Esse estudo pegou 56 casos de mastite causado por Escherichia coli. Então, eles sabiam, fizeram o diagnóstico. E 54 de Klebsiella. E daí eles fizeram o seguinte, bom, uma parte dos casos nós vamos deixar sem nada, sem tratar, sem fazer nada, nós só vamos monitorar. Uma parte eu vou tratar, foram tratados com 2 dias de ceftiofur, que é um antibiótico intramamário, que age bem nas gram-negativas, e 8 dias de tratamento. E daí, os resultados foram que tanto fez tratar com 8 ou 2 dias, então eles juntaram, tratou ou não tratou por uma questão de facilidade. Então, olha só que curioso. Aqui tem os dados da Escherichia coli, aqui da Klebsiella, então, os casos que foram tratados, não tratados, e aqui o quanto teve de cura, de 0 a 1. Quando as vacas tiverem Escherichia coli e foram tratadas, qualquer um dos 2 antibióticos, 98% curou. Bom ou ruim? Ótimo, excelente, quase 100%. Agora, quando as vacas que tiveram Escherichia coli não foram tratadas, não receberam nada, curaram 97%. Tem lógica? Tem lógica eu tratar com 8 dias para ganhar 1%? E, na verdade, esse dado ele não é significativo, então nem esse 1% a gente pode considerar. Agora, a Klebsiella, olha só que curioso.
Os tratados, essa é uma bactéria um pouco mais complicada, mais difícil de resolver. Curou 74%, ou seja, de cada 10 vacas, 7 curaram. E as não tratadas, só 18%. Então dá para perceber que tem muita lógica tratar os casos de Klebsiella, porque se não tratar não cura nada. Agora, ganharia alguma coisa tratar as vacas com Escherichia coli? Então, olha só que interessante. Esse é um dos dados que a gente tem disponível, tem vários trabalhos, esse é um bem recente, que mostra o seguinte, olha, dependendo a gente, ganha-se alguma coisa em tratar a vaca, dependendo a gente, a vaca vai resolver. E eu vou mostrar para vocês um compilado do que a gente tem de informações hoje, tá certo? A pergunta é assim, Marcos, por que se eu não tratar a vaca consegue curar? Da onde vem essa história? Não é um negócio estranho? A vaca tem a doença, não trata e a vaca cura? Por quê? Isso é uma coisa muito ligada com o sistema imune da vaca. Dependendo do tipo de bactéria, a vaca consegue responder, consegue agir e consegue eliminar. Olha só que coisa curiosa. Na Escherichia coli, só tem duas opções. Ou a vaca mata a bactéria, ou a bactéria mata a vaca. Quando que a bactéria mata a vaca? Nos casos de mastite grave, né? Aqueles casos que incha, a vaca para de comer. É uma resposta tão violenta, tão aguda e tão exacerbada que a vaca perde a batalha, ela morre. Agora, na grande maioria das vezes, a vaca elimina. É uma característica dessa bactéria que é uma bactéria, digamos assim, mais fraca quando tem esses casos leves. Mas, enfim, toda a lógica de entender por que algumas vacas e algumas bactérias são eliminadas e outras não, vem da resposta imune. Basicamente, olha só, aqui é um estudo que mostra o que acontece com a vaca em relação ao dia que ela foi identificada com mastite. Quando o produtor vai lá, tira, faz o teste da caneca e tem grumo, aqui foi considerado o dia 1. Aqui tem 7 dias antes e aqui até 21 dias depois. Aqui nós colocamos o leite só para dar uma ideia de o que a pessoa consegue visualizar. Certo? Se a vaca teve mastite hoje, quando que começou essa mastite? Hoje? Ontem? Anteontem? Quanto tempo? É isso mesmo. Os estudos falam de 1 a 2 semanas atrás. Então, olha só o que aconteceu com essa vaca. Ó, 7 dias antes, essa vaca estava dando 25 litros de leite. Como é que estava o leite dessa vaca? Normal, não tinha grumo. Nós não conseguimos saber que a vaca estava doente. Só que o que aconteceu? Começou a diminuir. Quando ela atingiu o pico máximo, que foi aqui com 17 litros, ela perdeu aqui, ó, 8 litros praticamente, né? Essa vaca deu grumo. Só que ela já estava doente. Esse leite estava indo para o tanque? Estava. Nós estamos bebendo esse leite. Não tem o que fazer, porque a vaca está aparentemente normal. Só que essa vaca já está doente. O que acontece é de que, dependendo da bactéria e dependendo a capacidade que a vaca tem de resposta imune, se a vaca está bem alimentada, se a vaca está no nível de conforto bom, a vaca consegue responder e eliminar durante esse período. E daí, muitas vezes, quando tem o grumo, quando tem a alteração, já não tem mais a bactéria. Então, a gente vê o sintoma, tira o leite, faz o teste e a bactéria já foi. Quando que isso acontece? Geralmente nos casos gram-negativos, né, daqui, o Escherichia coli é um exemplo, e geralmente quando a vaca tem uma alta capacidade de resposta imune. Quando isso acontece? Quando a vaca está em bom conforto, bem alimentada, quando a vaca tem uma condição de estresse muito controlada, ou seja, a vaca está em boas condições. E daí, para a gente finalizar essa primeira etapa, a pergunta é, Marcos, de todos os agentes, quais que a vaca consegue eliminar e quais que a gente não pode esperar isso? Aí, é o termo que a gente chama de cura espontânea. Cura espontânea quer dizer o seguinte, sem tratamento, a própria vaca consegue eliminar. Não sei se vocês já foram alguma vez no médico, eu, mais ou menos 2 vezes por ano, eu tenho uma infecção de garganta assim que fala demais e tal. Muitas vezes eu vou no médico, ele examina e fala assim, olha, vamos esperar mais alguns dias. Se não melhorar,
que a gente faz? Faz antibiótico. Mas antes vamos monitorar e vamos ver o que acontece. Algumas vezes funciona, outras vezes não funciona. Mas vocês vejam o seguinte, isso é uma das formas que a vaca tem. Algumas vezes a vaca consegue eliminar, outras não. Quando? Eu coloquei aqui o negativo, Escherichia coli, Klebsiella, Strepto e Staphylococcus, que seria máximo e mínimo, ou seja, varia de quanto a quanto. Nos casos negativos, o que tem de estudo é de que as vacas conseguem eliminar de 75% a 85% das vezes que tem grumo e não tem bactéria, em 2 a 3 dias as vacas eliminam isso sem nenhum problema. Quando é Escherichia coli, varia de 80% a 95%. Vocês viram que tem trabalho de até 97%, 98%, né? Quando é a Klebsiella, já é menos, ó, 25% a 60%, alguma coisa aí próximo de 30%, talvez não mais do que isso. Quando for os Streptococcus, a vaca só consegue eliminar 30%. O que significa? De cada 10 vezes que ela tem a mastite, ela só ganha 3. O resto, ela não elimina. E o Staphylococcus aureus? Quanto vocês acham que é? 0, é 0, mas é 0 mesmo. O estudo fala isso, ó, varia de 0, ou seja, não tem resposta, a próximo de 11%. Ou seja, de cada 10 vacas, uma consegue eliminar. Qual que é essa vaca? Geralmente é uma vaca mais nova, vaca com boa resposta, vaca bem alimentada. Ou seja, dá para a gente estimar o seguinte, que essas bactérias, Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, não espere que a vaca vai resolver. Nós temos que ajudar essa vaca. Como é que nós ajudamos uma vaca? Para ela se recuperar de uma bactéria? Usa antibiótico. E essas vacas aqui com Escherichia coli negativo? Hoje, o que é possível fazer, tem estudo com fundamentação, é de que essas vacas nós podemos aguardar, desde que essa vaca não corra risco de morrer, né? Essa vaca não tenha febre, essa vaca não está inchada, essa vaca está comendo, está dando leite. Pode-se fazer um anti-inflamatório, hoje tem um anti-inflamatório chamado anti-inflamatório não esteroidal, meloxicam, flunixina, que são os anti-inflamatórios que não tem risco da vaca abortar, que não tem risco de deprimir o sistema imune, que são boas ferramentas para a gente ajudar a vaca a eliminar o sintoma. Se o problema é só inflamação, não tem sentido usar o antibiótico, e sim o anti-inflamatório. Deu para ter uma ideia, pessoal, de qual que é a lógica por trás desse negócio de entender a causa da mastite? Sim? A pergunta é, como é que eu sei isso? Como é que eu sei que uma vaca está negativa, Escherichia coli? Dá para fazer pelo olho? Não. Esse talvez é o grande erro das pessoas, é chegar e falar assim, Marcos, essa vaca aqui está com mastite ambiental. Né? A pessoa, assim, fala com a segurança e assim, não dá para garantir isso só pelo olho. É provável que aqueles casos mais agudos pode ser mastite ambiental, mas não dá para assinar embaixo assim, não, essa aqui é mastite ambiental, essa é contagiosa. Ou seja, nós temos que usar algum tipo de teste. Qual que é o teste que é usado hoje? O teste que é usado hoje para identificar a bactéria é um teste chamado cultura microbiológica. Esse teste é feito no laboratório, coleta uma amostra, manda para o laboratório, o Qualileite faz... Nós totalizamos esse ano 20 mil amostras realizadas no ano todo, que chega de fazenda, chega de experimento, chega de veterinário, chega de empresas. Ou seja, as pessoas mandam e vão receber, no nosso caso lá, em 24 horas já é possível tornar o resultado possível. Só que hoje a gente já tem tecnologia, já tem capacidade de fazer isso na própria fazenda. Aí que vem o termo cultura na fazenda. Cultura na fazenda nada mais é do que o teste que era laboratorial, que foi adaptado, ele foi, de uma certa forma, organizado para ser feito na própria fazenda e em 24 horas ter um resultado. E daí a gente fez o termo mais curto, né? Ao invés de cultura microbiológica na fazenda, chamou de cultura na fazenda. Quais são as 3 etapas? Número 1, tem que coletar a amostra. Ou seja, quando a vaca tem a mastite, já a pessoa tem que estar preparada, ela tem que saber como é que faz isso, né?
Como é que coleta a amostra? Geralmente, a maioria das fazendas já faz esse procedimento de alguma forma, não é um procedimento tão novo. Agora, o próximo passo é, esse leite tem que ser levado para um local para ser feito o teste que é da inoculação, ou seja, colocar o leite numa placa onde tem a comida da bactéria, ou seja, onde tem o meio de cultura que faz com que a bactéria cresça. E daí, dependendo do tipo de característica da bactéria, a gente pode falar assim, olha, essa bactéria é um gram positivo, um gram negativo, ela é aureus, ela é ubris, ela é isso. Aqui é um exemplo, olha, é o exemplo da placa da OnFarm, que tem 3 meios, ó, tem esse meio mais esbranquiçado, né? E tem 2 meios transparentes, então aqui, ó, cada metade dessa é uma amostra. Então, aqui nessa amostra tem 2 tipos de bactérias, vocês concordam? Tem alguma coisa meio vermelhinha e alguma coisa meio azul. Ou seja, por essa cor, eu consigo falar para vocês que esse azul mais claro aqui é Streptococcus agalacti, ou desgalacti, né, que os dois são juntos. E esse avermelhado, esse roxo, deve ser um Lactococcus. Por essa coloração nesse meio aqui, eu sei que isso aqui é um Staphylococcus não aureus. Ou seja, pela característica visual, é possível saber se tem bactéria ou não e qual que é a bactéria. Tá bom? A gente fez um trabalho, fez um teste, para responder a seguinte pergunta. Será que o produtor dá conta de fazer? Que uma coisa é vocês que têm formação, que têm alguma experiência, ou algum profissional, chegar e executar. Mas será que um ordenador, será que uma pessoa que mexe com vaca consegue executar isso dentro de uma condição minimamente adequada? E daí nós fizemos esse teste, essa prova de conceito, que no meu caso em particular era muito mais para nós aprendermos também e daí ter uma visão mais realista, né? Uma coisa a gente vê no livro e vai lá e faz, outra coisa a gente tentar implantar e monitorar. Para isso, nós fizemos um segundo estudo. O primeiro estudo foi de saber quanto que tinha de mastite, qual que era a causa. O segundo estudo foi o seguinte, daquelas 20 fazendas, nós selecionamos 3 e propusemos para essa pessoa. Então, acabou o estudo na primeira fase, nós selecionamos 3 e falei assim, olha, o senhor topa participar do estudo no qual, antes de tomar adesão ao tratamento, nós vamos fazer um teste aqui na fazenda, o senhor vai executar, não vai ser o pesquisador, e daí nós vamos fazer a indicação, vale a pena tratar ou não vale a pena. Esse estudo foi feito em 3 fazendas com média de 200 vacas, e durante 12 meses, ou seja, foi feito um período aí de 1 ano também, foram monitorados 550 casos. O que aconteceria se não tivesse a cultura na fazenda com esses 550 casos? Trata tudo. Então, o que nós fizemos para a pessoa? Nós propusemos, olha, o senhor vai tratar, só que antes de tratar, nós vamos saber qual que é a causa, para saber se vale a pena ou não. Muito bom. Como é que foi feito isso? Na época, isso foi em 2017, nós usamos um meio de cultura que só identificava 3 resultados. Se era positivo, negativo ou gram negativo. Na época, a gente não tinha esse meio de cultura ainda mais moderno. Então, tem um meio seletivo, não seletivo, que cresce todas as bactérias, e tem um meio que só cresce o gram negativo. E daí, é possível, pela combinação, se cresceu em ambos os meios, é gram negativo. Se cresceu só aqui, é gram positivo. E se não cresceu em lugar nenhum, não tem nada, é negativo. E daí, o que nós propusemos? Olha, se cresceu o gram positivo, nós vamos tratar. É recomendável. Se cresceu nada ou gram negativo, vamos aguardar 1 dia e meio antes de começar o tratamento. Então, você vê, a ideia não é que nós não vamos tratar, mas nós vamos primeiro dar a chance da vaca responder se ela tiver capacidade ou não. Muito bom. Como é que foram o resultado? Dos 553 casos, 37 foram negativos por cento, 38 gram positivos e 25 gram negativos. Qual que foi a nossa recomendação? Olha, pela nossa base aqui de ciência, de técnica, a recomendação seria tratar só 207 casos e não 553. Por quê? Negativo tem sentido tratar?
Provavelmente não. E o gram-negativo? Provavelmente a vaca vai responder também. E como é que foram os resultados? Os resultados foram os seguintes, ó. As vacas que tiveram bactérias identificadas, sejam gram-positivas ou gram-negativas, nós monitoramos 14 e 21 dias depois, ou seja, a mesma vaca, o mesmo quarto foi lá, coletou uma amostra, levou para o laboratório e via, tinha bactéria ou não. Se tinha bactéria antes do tratamento e não tinha depois, é um indício que curou. Agora, se tinha bactéria e ela permaneceu, é o resultado de que não curou. E isso chama-se cura bacteriológica. As vacas que foram tratadas com bactérias gram-positivas, curaram 65%, 66%, ou seja, de cada 10 casos, tinha bactéria, foram tratados aqueles 200 casos, 65% curou. Das vacas que tinham gram-negativo e que não foram tratadas, 85% curaram. Não é estranho esse negócio? A vaca que não é tratada, cura mais. Por quê? Porque a gente já sabe que essas bactérias não dependem de antibiótico para curarem. A vaca vai conseguir eliminar. E vocês vejam que está muito próximo daquele 80%, 85% que a gente estima que essas vacas vão recuperar. As vacas não tratadas, com negativo e antibiótico, depois de 36 horas, só 3% mantiveram grumo. O que a gente fez com essas vacas? Tratou. Então, ao invés de tratar 100%, nós tratamos 3%. E isso resultou em 62% menos tratamentos daqueles 550 casos. Menos tratamento significa menos carne de leite, menos custo com antibiótico. O que acontece com a vaca que tem mastite, fez o teste, deu negativo, em 36 horas o leite está limpo. O que a gente faz com essa vaca? Volta a ordenhar por tanque. Esse leite está limpo? Esse leite pode ter célula somática alta? Pode. Só que 1 dia, 2 dias atrás, essa vaca já tinha mastite, já tinha célula somática alta e a gente estava ordenhando do mesmo jeito. Então, a preocupação, professor, não vai aumentar a célula somática do tanque se eu voltar? Essa vaca já estava no tanque. Não altera isso. Por quê? Porque essa vaca já estava doente antes mesmo da gente conseguir identificar o grumo nela. Tudo bem? E daí, pessoal, dois ex-alunos nossos lá, o Christian e o Eduardo, trabalharam, o Christian fez doutorado, o Eduardo fez mestrado, eles viram que isso era uma informação importante para a fazenda. O Eduardo era consultor em fazenda, fazia as coisas, digamos, de uma forma improvisada e viu assim, olha, tem uma oportunidade de mercado de levar essa ferramenta de uma forma mais organizada, mais palatável, de uma solução. Isso a universidade não tem papel de fazer isso, não tem papel de vender coisa. O que nós precisamos é criar conhecimento, formar pessoas e tornar essa informação, que essa informação possa ser usada pelos produtores. E daí, basicamente, esses dois meninos começaram a farm, que é provavelmente a empresa que vocês já viram falar aí em algumas oportunidades. Hoje, qual que é a ferramenta mais moderna que tem em termos de cultura na fazenda? Eu mostrei aquela primeira ferramenta que eu chamei de primeira geração. Primeira geração, basicamente, tem ou não tem, negativo ou positivo, e se é gram positivo ou negativo. Mas não fala qual que é a bactéria. Eu mostrei um exemplo de que vale a pena saber qual que é a bactéria, porque daí dá para tomar uma decisão mais precisa. Hoje, já existe esse meio de segunda geração, que é o que a farm usa e que já existe no mercado, que, além de falar se tem ou não tem, fala o tipo específico de bactéria. Como? A tecnologia aqui, pessoal, é uma tecnologia chamada de meio cromogênico. Cromogênico nada mais é do que, dependendo do tipo de bactéria e o meio de cultura, a bactéria desenvolve uma cor característica. Por quê? Porque só ela tem aquela enzima específica que muda um determinado substância de uma cor para outra. Então, é mais ou menos o seguinte, olha, o Staphylococcus aureus gosta de arroz, a Escherichia coli gosta de feijão. E daí, cada uma delas, num determinado meio de cultura, vai produzir uma cor característica. Então, essa é a tecnologia por trás do meio de cultura.
Bactéria, desde pasteira, é a mesma coisa, né? Inocula num determinado meio e ela mostra a cara. A tecnologia aqui que mudou é que conseguiu criar um meio em que diferencia visualmente o tipo de bactéria. Tudo bem? Hoje, é possível saber, dentro dos gram-positivos, se tem Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae ou desgalactiae, Ubris, Enterococcus, só para vocês terem uma ideia do número de diferentes patógenos que podem ser identificados. Dos gram-negativos, identifica-se Escherichia coli, se é Klebsiella, se é Pseudomonas, se é Prototeca, que é uma alga, se é levedura. E as outras bactérias, só na mastite, tem um estudo que catalogou 137 diferentes causas de mastite. Esse meio não identifica todas. As outras que não têm essas cores, crescem com cores diferentes que a gente sabe, olha, não é isso, não é isso, não é isso, deve ser outra coisa. Então, do ponto de vista de tomar decisão, essa é a forma mais simples que a gente tem. Hoje, então, é possível que uma fazenda tenha o sistema de cultura na fazenda, colete a amostra, faz o teste no laboratório. Aqui a gente não tem nenhum laboratório para mostrar, mas eu vou mostrar depois um vídeo que dá uma ideia mais visual disso. E daí, toma a decisão de tratar ou não a vaca de uma forma mais precisa, mais segura, mais racional. Fabiano, quando a gente começou o estudo, essa é uma pergunta extremamente importante. Quando a gente começou o estudo com aqueles 3 produtores, eu nunca tinha feito isso. Qual foi a primeira pergunta quando eu cheguei lá e falei para ele, olha, vamos fazer um estudo assim, assado? O que ele me perguntou? Ô doutor, e se a vaca morrer? E se a vaca perder o quarto? E se a vaca piorar? E se essa vaca ficar crônica? Ou seja, ele colocou uma série de riscos que podem acontecer numa mastite. E daí o que a gente tinha de base de informação é de que, se fosse caso leve, ou seja, a vaca está comendo, não tem febre, é só grumo, não tem risco de perder quarto, da vaca piorar, da vaca ficar crônica, etc., etc., em 24 horas. Então, tem experimento, eu não tenho aqui, não mostrei aqui, mas que comparou o seguinte, olha, a vaca teve mastite, eu comecei a tratar. Ou a vaca teve mastite, eu espero 24 horas para tomar decisão. Não tem diferença de cura microbiológica, descarte da vaca, célula somática, ou seja, até 24 horas é possível esperar para caso leve. Agora, se fala assim, Marcos, a vaca parou de comer, está inchada, está piorando, não espere cultura, já trata a vaca. Só que a notícia boa é o seguinte, daqueles 6 mil casos, 95% são casos leves. Só 5% são esses casos brabos, ou seja, 5% tem que tratar direto, não tem que esperar, já começa o tratamento. Agora, em 95% a gente pode fazer isso. Mas, assim, essa preocupação todo produtor vai ter. E todo produtor quer segurança, não quer correr risco. Se ele fala assim, essa vaca eu vou perder, ele não vai fazer isso. Então, essa talvez a primeira barreira, é esclarecer que, olha, das 550 vacas que a gente estudou, nenhuma morreu, nenhuma perdeu o quarto, ou seja, a célula somática não aumentou. É possível até 24 horas. Hoje, sim, essa é uma pergunta boa. O que diferencia o grau 1 e 2 é só inchaço. Não. Então, vamos deixar bem claro. Grau 1 é o quê? Só grumo, o resto está tudo 100%. Grau 2, grumo e inchaço. A vaca está comendo, não tem nada, sistemicamente não tem nada. Do ponto de vista de tratamento, grau leve 1 e 2 não tem nenhuma diferença. A diferença é que no grau 2, tem muita lógica usar anti-inflamatório, a vaca está dolorida, você toca na vaca, a vaca provavelmente vai reagir. Tem um inchaço, mas é só local. Mas a vaca come, a vaca não tem febre. Agora, se tiver febre, daí é grau 3. A vaca amanheceu, eu fiz o teste, só deu grumo. Na ordenha da tarde, ela já estava inchada. Ou seja, se você vê que está piorando, já trata a vaca. Né?
Aqui a ideia é sempre, se tiver piora, se alguma coisa acontecer diferente do que é essa mastite leve ou moderada, a vaca parou, a vaca afundou o olho, a vaca desidratou, a vaca tem febre, tem que tratar. Essa segurança, talvez a regra é, olha, se desconfiou é melhor tratar do que não tratar. Na dúvida, é melhor tratar. Mas vocês vão ver que, para algumas bactérias, tratar ou não tratar, não vai fazer nenhuma diferença. Mas se a pessoa quiser essa segurança, é melhor tratar. Só para vocês terem uma ideia como é importante isso, os primeiros estudos que foram feitos com essa tecnologia, eles faziam o seguinte, olha, apareceu mastite, eu coleto a amostra, vou fazer o teste. Mas eu já começo o tratamento, eu não vou esperar o teste. Daqui a 24 horas, se não precisar de tratar, eu paro de tratar. O que isso vai acontecer? Provavelmente você está jogando antibiótico fora, porque esse leite já está sendo descartado. E daí viram que até 24 horas não teria nenhum risco, nenhum problema. Mas o primeiro passo foi, começa a tratar e depois para ou não. Aí, obviamente, você vai ter os problemas de usar antibiótico quando não precisa, né? Resistência, jogar dinheiro fora. Mas você está, na verdade, colocando antibiótico quando não tem bactéria, né? Está prejudicando, na verdade. Tudo bem, pessoal? Só para a gente finalizar a nossa conversa, nós fizemos um estudo, isso aqui foi publicado no Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite, lá em Lages, agora recente, avaliando essa placa com essa cultura cromogênica, e a ideia seria o seguinte, bom, se eu pegar a mesma amostra e levar para o laboratório, qual que é o grau de confiança que eu tenho nessa amostra feita em 24 horas? Né? Ou seja, é seguro esse negócio? Esse negócio funciona bem do ponto de vista de identificar essas bactérias? E daí, nós fizemos com a aluna, com a Bruna, 500 amostras de mastite clínica. Então, chegou lá no laboratório e daí, no mesmo instante, fez na placa cromogênica, como se fosse na fazenda, e fez pela metodologia laboratorial. E daí, o resultado aqui, para Aureus, Ubris, Agalacti, Klebsiella, Escherichia coli, os dados que a gente tem é um dado de acurácia. Acurácia seria uma precisão que o teste tem em comparação com o teste laboratorial. Ou seja, o que a gente esperaria em termos de concordância, em termos de equivalência? A sensibilidade é o seguinte, se tiver a bactéria, quanto que ela consegue identificar em comparação com o teste laboratorial? E a especificidade é o contrário, se não tiver a bactéria, se for negativo, qual que é o acerto desses dados? E daí, a acurácia varia de 94% a 99%, ou seja, quando a gente coloca esses dados de equivalência, a concordância é muito boa, para um teste feito em 24 horas na fazenda, é excelente. A sensibilidade varia de 80%, Escherichia coli, a 90%, 85%, provavelmente alguma coisa próxima aí de 85% na média. E a especificidade é alta, 97%, 99%, 94%. Ou seja, se a gente colocar isso na média, que tem fazenda que tem mais uma bactéria, mais outra, a gente vai estar falando aí numa precisão de 85%, 90%, até 95%. O que, do ponto de vista de tomada de decisão, é muito positivo, porque em 24 horas a gente consegue saber, olha, essa vaca tem áureos com 90% de chance. É muito positivo em 24 horas. Isso, se a gente for fazer no laboratório, você tem que mandar a amostra, esperar o resultado, e daí não toma decisão de tratamento. Tá certo? Como é que eu uso esses dados? Alguém monitora alguma fazenda aqui que tenha a on-farm? A pergunta é, se a fazenda tiver on-farm, o que a fazenda faz? Como é que ela usa o resultado? Falando um pouco do protocolo no escuro, esse aqui é o tradicional que deve ser feito na maioria das fazendas. Teve mastite clínica, visual, tem grumo, a recomendação geral é 3 a 4 dias de tratamento com antibiótico e é o que a gente faz. Como é que a gente escolhe o antibiótico? Um histórico da fazenda, claro. Geralmente, o custo,
E geralmente é opinião. De quem que é a opinião, geralmente? Do balconista, do vizinho, às vezes do veterinário. Mas é isso, gente, olha, como é que escolhe? Histórico da fazenda é, olha, gente, aqui na fazenda sempre usou medicamento tal e olha, está funcionando bem. Tem fazenda que usa 10 anos o mesmo medicamento. Custo, descarta. Tem fazenda que, obviamente, vai querer ou reduzir muito ou falar, não, eu quero usar um que tem de melhor. E opinião. Opinião do vizinho. Aí a pergunta é o seguinte. Se eu for lá no vizinho e pedir a roupa dele emprestada e querer usar lá na minha fazenda, vai dar certo? Às vezes sim, às vezes não. A grande chance é de que não. Por quê? São coisas diferentes, né? Igual banana e laranja, é tudo fruta, só que são coisas absolutamente diferentes. Então, se a gente chegar lá para o vizinho e falar assim, o que o senhor está usando aí que funciona? Provavelmente, para ele está funcionando, não garante que vai dar certo. E aqui, talvez é a grande dificuldade. Quando é feito esse protocolo no escuro, a gente fez pelo menos 2 experimentos que foi exatamente isso. Tinha 2 medicamentos, chegava, aparecia a vaca, a gente tratava aleatório, e daí, depois ia saber a causa, coletava a amostra, mas eu já tratava. Dá em torno de 70% de cura clínica e 70%, 75% microbiológica. Vocês concordam que isso é meio que uma média das vacas que vão curar? 99%, 95% das vacas vão curar menos? Porque daí você está misturando tudo, né? Vaca negativa, vaca Escherichia coli, etc. E daí, esse é o cenário que as pessoas veem o resultado. Se tiver um resultado de 70%, 60%, tá bom. Só que o que está acontecendo? Ele está jogando fora, provavelmente, metade dos tratamentos que não precisaria tratar para estar curados. Tá bom? E se a gente souber a causa? Aí é possível identificar se trata imediato ou não, se trata com antibiótico ou não, e talvez outra bom, essa vaca precisa tratar com antibiótico. Quantos dias de tratamento é o melhor protocolo? Tá certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Quando que a gente obrigatoriamente tem que tratar a vaca de forma imediata? Ou seja, não pode esperar. Naquele caso grave. Então, a pergunta do Fabiano foi muito boa. Tem algum caso que a gente não tem que fazer cultura, não tem que esperar? Sim, quando a vaca corre algum risco de morrer. Quando que a vaca corre o risco de morrer? Quando tem aquela mastite que incha, empedra, só sai uma aguinha, a vaca deita, afunda o olho, não come, não bebe, e se não tratar a vaca pode morrer. Nesses casos, o tratamento é hidratação oral, antibiótico injetável, anti-inflamatório, ou seja, faz tudo o que for possível para salvar a vaca. Não espera 24 horas. Essa talvez seja a postura. A notícia boa é que esses casos são a minoria. Menos de 5% das vezes acontece isso em termos de tratamento. Isso aqui é um exemplo que eu achei muito, muito jóia numa fazenda em Goiás. Como é que faz essa hidratação oral? Basicamente, coloca uma solução de hidrante e com a mangueira faz uma sondagem por esôfago e administra aí 25, 30, 40 litros de água, de hidratação, junto com fonte de energia, com vitamina. É isso que salva a vaca. Geralmente, quando o produtor pega aquele frasquinho de 500 ml de soro, né, dos produtos comerciais tem, e dá numa vaca, assim, faz uma cosquinha. Por quê? Uma vaca de um peso de 600, 700 quilos, meio litro, faz nada. E por que a vaca desidrata? Porque a vaca continua produzindo leite, a vaca continua urinando, só que ela não bebe, ela não come. Então chega uma hora que ela morre de desidratação. Essa é uma vaca tipicamente, olho fundo. Essa vaca não come, você vê que o flanco dela está vazio. Essa vaca tem só um restinho de leite, só um pouquinho, e daí essa vaca morre. Aí a gente tem que entrar com tudo. Aqui é só um exemplo da fazenda que faz isso com pressão positiva, pode ser por gravidade, por pressão positiva com bomba, e funciona muito bem.
Quando que vale a pena tratar a vaca? Quando tem mastite grave. Não tem que esperar a cultura na fazenda. Daí a pergunta é, Marcos, e quais vacas que não vale a pena tratar? Aquela lá vale, tem que tratar. E quais que não vale a pena tratar? Vaca mamiteira. Lá na roça, provavelmente, essa aí toda semana dá uma mamite. E é exatamente isso. As vacas que tenham, talvez o que tem de estudo mais sólido é vacas que tenham mais de 3 casos clínicos no mesmo quarto, ou ao longo da vida, ou na mesma lactação. A pergunta é, a vaca teve um caso, eu tratei. Daí depois voltou. Teve um segundo caso, eu tratei. Teve um terceiro caso, eu tratei. Vale a pena fazer um quarto tratamento? Um quinto, um sexto? Naquele estudo que a gente fez, que eu falei assim, a gente monitorou a vaca. Tinham vacas que eram tratadas 10 vezes na lactação. 6 vezes, 7 vezes, 5 vezes. Ou seja, esse é um dinheiro que a pessoa está jogando fora. Por quê? A chance dessa vaca curar é muito baixa. Por quê? Porque, geralmente, quando essa vaca se torna com essa mastite crônica, às vezes o problema é de que o antibiótico não consegue chegar onde a bactéria está. Às vezes ela tem bactéria, só que o antibiótico não chega, ele não penetra. E daí o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente jogando esse dinheiro fora. Essa vaca provavelmente não responde. Outra situação, então aqui, precisa saber da cultura para tomar essa decisão? Não, precisa saber do histórico da vaca. E nesse caso aqui, no estudo que a gente teve, cerca de 10% das vacas caem nessa categoria, ou seja, vacas que têm 3 ou mais casos ao longo do histórico dela no mesmo quarto. E quando acontece de ter uma alga chamada prototeca, não sei se já ouviram falar. Prototeca é um tipo de alga. Alga não é bactéria, a alga tem um metabolismo diferente. Então o antibiótico não mata a alga. Alguém tem piscina aqui que tem um algicida? Para a piscina não ficar verde? Aquilo lá não é bactéria, aquilo lá é uma alga que tem a capacidade de um metabolismo, com pouco nutriente ela consegue crescer. Então o antibiótico não atua em alga. Se a gente estiver tratando uma vaca que tem prototeca, não vai funcionar. Outro é levedura. Levedura é um tipo de micro-organismo que também não tem o mesmo metabolismo de bactéria. Antibiótico não atua. Então, se o teste deu prototeca ou levedura, ou se é uma vaca que tem muitos casos, é a mamiteira, o que a gente faz com essa vaca? Não é uma decisão tão fácil de descartar a vaca. É caro, né? Uma possibilidade é secar o quarto. Então, a vaca tem 4 quartos independentes, então é possível secar um quarto e manter a vaca com 3 quartos. Às vezes, vale a pena. Quando que vale a pena? Quando é uma vaca com boa reprodução, uma vaca jovem, uma vaca que emprenha bem, tem casco bom, uma vaca com um porte bom, ou seja, a vaca produz bastante leite. Agora, se não, talvez a vaca é manca, a vaca já tem o ubre caído, a vaca, o esfíncter tudo arrebentado, não reproduz. Cara, você ganha mais dinheiro não tendo a vaca do que tendo. Descarta essa vaca, vende lá, rouba 200 conto, vende essa vaca. É isso mesmo, ou seja, só que daí o produtor tem que ter essa informação para ajudar. Essa vaca está dando prejuízo, não está dando lucro. Tem um estudo de Minas, do Educampo, não sei se vocês conhecem o trabalho do Educampo. O Educampo faz um trabalho muito legal. Na média, as fazendas que mais ganham dinheiro nesse projeto do Educampo, uma vaca dá um retorno mais ou menos de R$ 1.000, R$ 1.200 líquido por ano. Uma boa fazenda que ganha dinheiro, ganha por vaca R$ 1.000, R$ 1.200 por ano. Se a gente já fez 3 tratamentos numa vaca, quanto que isso custa? Um tratamento assim por baixo, uns 300, 400 conto. Fora o leite dessa vaca. Então, assim, dificilmente justifica um 4º tratamento, um 5º tratamento, do ponto de vista de retorno. E geralmente são as vacas mais velhas, né? Ou seja, as vacas que têm menos vida produtiva pela frente. Ou seja, essa vaca não vai depreciar esse custo de colocar mais 400, R$ 500
em tratamentos. Tudo bem? Só para a gente finalizar, quantos por cento da vaca tem que ser tratada imediata? 5. Só para a gente finalizar, pessoal, então, 5% dos casos tem que tratar imediato, mastite grave. 10% são casos que talvez não compensa nem tratar a vaca, são essas mamiteiras. E os outros, 90%, aí sim a cultura entra com possibilidade de a gente tratar de forma diferenciada. Então, seria fazer o teste, coletar a amostra, realizar o teste em 24 horas, e uma possibilidade que eu tenho recomendado e que pode ser aquilo que a gente pode ajudar a vaca é, enquanto não tem o resultado, usar anti-inflamatório para tentar ajudar a vaca a recuperar. Qual o anti-inflamatório? A recomendação é o não esteroidal, que é o meloxicam ou flunixina. Talvez são as duas opções que nós temos. E para mastite leve e moderada, depois de 24 horas, se for negativo, ou se for Escherichia coli ou outros gram-negativos, o que a gente poderia fazer com essa vaca? Nada, eu já fiz o anti-inflamatório, né? O que a gente recomenda é, aguarda de 36, tem estudo que fala até 48 horas, mas 36 horas é o que nós estudamos, e que parte das vacas vai curar, cerca de 95%, 90%, e menos de 5% das vacas vai precisar tratar. Quanto que isso significa nas fazendas? Vai depender, 30%, 40%, 50% das vacas vai cair nessa categoria. Ou negativo, não tem nada, 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 ou Escherichia coli, que é esse roxo aqui, ó. Tá? Marco, essa vaca vai piorar, vai morrer? Não, essa vaca está com mastite leve. Se piorar, trata. Se a vaca, trata. Se tiver dúvida, trata. Então, a pergunta é, nós tomamos decisão de tratar a vaca com mastite subclínica? Talvez sim, talvez não. Então, tem fazendas que talvez vão querer fazer o teste para falar assim, olha, o que eu faço com essa vaca? Vale a pena segregar? Vale a pena tratar? Aí, talvez sabendo a causa, tem todo sentido. Mas, assim, eu acho que não seria a prioridade, porque essa vaca não tem grumo, não tem alteração. Agora, se a fazenda tiver isso disponível, está errado fazer o teste? Eu acho que não. Mas isso você vai fazer em 30%, 40% das vacas. Pessoal, só para a gente caminhar, se for Klebsiella ou outros estreptos, a recomendação é, olha, vale a pena tratar, tratamento de 3 a 4 dias com antibiótico. Qual antibiótico? Bom, se for a Klebsiella, é um gram negativo, então eu já tenho algum direcionamento de qual antibiótico atua mais no gram negativo. Olha, é um Streptococcus agalacti. Olha, provavelmente uma cefalosporina, uma penicilina que pode atuar. Então, já dá para ter alguma ideia melhor do que seria mais recomendável. Não vai falar assim, olha, 100% de certeza que vai acertar, mas já tem um direcionamento melhor do que simplesmente fazer no escuro. Aqui são as taxas de cura. E se for Staphylococcus aureus e ubris? São as bactérias mais complicadas do ponto de vista de tratamento. Aureus é esse rosa e o ubris é esse azul escuro. São as bactérias mais difíceis. O que tem de estudo hoje é de que valeria a pena tratar por pelo menos 5 dias, podendo até estender a 6 dias. Por quê? Porque é o bicho mais difícil de responder. Não adianta tratar o basicão de 3 dias, 4 dias. Então, seria mais racional já fazer um tratamento mais prolongado. Ô Marcos, poderia fazer um tratamento combinado, ou seja, intramamário mais injetável? Poderia ser uma outra opção. Tem menos base, menos estudo, mas talvez seja uma opção. Marcos, se for Staphylococcus aureus, o que eu posso fazer com essa vaca? Separa essa vaca, né? Coloca no final da ordenha, faz lote, dependendo do número de animais, ou ordenha no equipamento, num latão ao pé separado. Ou seja, eu já tomo uma decisão para reduzir a chance dessa vaca transmitir para as demais. A taxa de cura. E daí a pergunta é, Marcos, isso serve para todas as fazendas? É um teste que só um tipo de fazenda que usa? Qual a fazenda que pode ter benefício disso? Desse período que a gente tem trabalhado com isso,
O que dá para perceber é que a grande diferença é ter fazenda que tem uma pessoa que seja responsável por isso, ou seja, uma pessoa que está envolvido em coletar amostra, fazer o teste e daí usar o resultado de alguma forma. Não é tamanho de fazenda, não é freestyle, não é equipamento canalizado ou balde a pé, se é fazenda com vaca cruzada, se é vaca... Não é isso, fazenda tem que ter pessoas que sejam interessadas e tenham benefício dessa informação. Outra coisa uma fazenda, para usar isso, tem que ter um mínimo de informação. Se a fazenda não faz teste da caneca, se a fazenda não faz um mínimo de controle, o primeiro passo vamos começar a fazer teste da caneca, vamos anotar caso. Tem fazenda que não tem anotação, então provavelmente não vai resolver o problema dessa ausência de informações. E na minha forma de ver, ter um apoio veterinário faz toda a diferença. Por quê? Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim, doutor, o que eu faço com isso? Né? Assim, não tem uma receitinha que você fala assim, olha, tal coisa você faz assim, faz assado. Então, ter o apoio de alguém que está numa consultoria, numa assessoria, num trabalho técnico, faz muita diferença. E a vantagem principal é menos descarte de leite e menos resíduo. Vou mostrar uma coisa aqui muito interessante. Isso aqui são 3 exemplos de fazendas que implantaram nessa semana o on-farm, que são do Verde Campo. Não sei se vocês conhecem o Laticínio Verde Campo, de Lavras, né? O Verde Campo, cerca de uns 2 meses atrás, eles tomaram a seguinte decisão. Eles vão incentivar o produtor pagando o diferencial para implantar em todas as fazendas do Verde Campo. São 100 fazendas. E daí, a equipe lá da on-farm começou a implantar. Essa fazenda aqui, ó, tal, 27 vacas. Essa fazenda aqui, 18. E essa aqui eu achei fantástica, 9 vacas. Com isso eu queria, na verdade, concluir e finalizar essa conversa sobre um pouco do que eu combinei com o Ricardo, com a equipe aqui da Wazer, de mostrar um pouco qual que é o fundamento, de onde vem isso. Então, tem muito estudo. Na verdade, a gente não criou essa roda. Cultura na fazenda já existe de uma forma regular, sei lá, dentro de uns 10 anos. Aqui no Brasil, uma ou outra fazenda fazia isso de forma muito empírica. Então, vocês imaginam o seguinte, tem que comprar a placa, o que mais tem que comprar? A estufa, o que mais? O suave, a luva, o tubo. Ou seja, tinha um monte de coisa que não é rotina da fazenda, que você tinha que individualmente comprar. O que a on-farm fez, na verdade, é falar assim, olha, tudo que precisa eu vou tentar facilitar e entregar isso de uma forma de uma solução. Ao invés de você ter que ficar brigando, né, e comprando cada coisa separada, eu consigo te entregar tudo de uma forma, e mais, a informação, o conhecimento, o treinamento. Então, pessoal, eu participei do desenvolvimento desses estudos que embasaram o que o Christian e o Eduardo lançaram on-farm, né? E tenho ajudado eles a divulgar isso aí, porque eu acho que são informações que ajudam os produtores, ajudam a cadeia. Ninguém ganha jogar dinheiro fora, né? Então, esse dinheiro, na verdade, a gente tem que usar bem, e eu acho que ele pode ser usado no pós-DIP melhor, no equipamento, numa tomada de decisão melhor. E do ponto de vista de on-farm, hoje o que eles propuseram, basicamente, são 4 pilares. Um é fornecer o laboratório, que é o local onde é feito o teste, fornecer as placas, então essa Smart Color 2 é aquela placa cromogênica que identifica pela cor, um aplicativo que faz a gestão, faz uma administração dos resultados da cultura e também da mastite clínica, e, finalmente, a capacitação, que é, se eu chegar para uma fazenda, pegar uma placa, entregar na mão da pessoa e virar de costas, não vai andar. Isso aí não é igual vender um saco de ração, que a pessoa já sabe como é que usa, como é que não usa. Vender outro tipo de insumo, isso aí, na verdade, tem que ter um conhecimento embutido. E daí, sem isso aqui, não adianta. Basicamente, aqui, ó, se vocês quiserem, a gente pode depois ver
mostrar o aplicativo, mas a placa eu já falei um pouco, né? Mas isso aqui só mostra que é um procedimento geralmente de 3 minutos entre abrir a placa, fazer a primeira inoculação, fazer a segunda inoculação, está me boicotando aqui, e daí inocular e daí fazer a leitura em 24 horas depois. Então, do ponto de vista de procedimento, talvez o procedimento é um procedimento que tem que ser treinado, tem que ser aprendido. Isso aqui eu acho que é de setembro, outubro, que em um ano eles totalizaram cerca de 380 fazendas que tinham o sistema implantado, totalizaram 33 mil casos monitorados, porque tem um aplicativo que isso tudo é registrado, e essas fazendas é uma população de cerca de 45 mil vacas que poderiam ter utilizado o teste, né? O que eles vendem como solução é um plano por assinatura, então, a pessoa paga uma vez por mês e daí tem todo o pacote de o laboratório, o aplicativo, todos os materiais, e o que diferencia são as placas. Então, esse plano menor é o plano de 4 placas. 4 placas dá para fazer 8 amostras, cada placa faz 2. 12, etc. Daí a pergunta é, Marcos, qual o plano que encaixa numa determinada fazenda, né? Daí talvez a resposta é, qual que vai ser o uso? Se for para mastite clínica, ou a fazenda já tem esse dado, né? Então sabe, olha, por mês tem, sei lá, 5, 10% de mastite clínica, e daí você converte, se for uma fazenda com 50 vacas, provavelmente esse plano menor daria. Ah, não, a fazenda com 200 vacas tem 10% de mastite, tem 20 casos por mês. Bom, vamos começar com a mastite clínica? Bom, então a gente tem que ter aqui, sei lá, um plano provavelmente com uma placa maior. Então, o número de placas vai depender se o uso é para mastite clínica. A estimativa grosseira é alguma coisa próxima de 10%, que é aquele estudo que a gente fez, que deu 11 casos na média. Então, tem fazendo um pouco mais, um pouco menos, assim, 10% não vai estar errando muito. Agora, se a fazenda tivesse dado, pode usar o dado concreto. Olha, a fazenda só tem 5%, só tem 3%, só tem 10%. Olha, Marcos, além disso, eu quero monitorar o pós-parto. Aí, ó, quantos partos por mês tem a fazenda? Olha, eu quero fazer a secagem. Olha, quantas vacas são secadas por mês? Então, basicamente, essa seria a ideia. Mas, assim, eu acho que um chute bom seria aqueles 10% de mastite clínica. Aí, o que provavelmente vai acontecer? Olha, eu errei. Ao invés de 12, eu só preciso de 4. Aí você migra de plano, né? De um mês para o outro não tem problema. Você pode comprar placa separada se for o caso. Olha, no mês que vem eu vou querer fazer todas as vacas com célula somática alta. Compra a placa adicional. Tá? Aí, ó, o preço desse plano menor 190 vai até R$1.000, 36 placas, 1.700, ou, olha, uma fazenda que vai precisar ter um plano personalizado. Aqui no plano personalizado também tem uma coisa interessante, que é o seguinte, tem veterinários que têm um plano, então o veterinário tem um laboratório lá na clínica, ou na casa, no local lá, e daí fornece esse serviço para os clientes deles. Ou tem cooperativa que instalou na sede da cooperativa e daí fornece, um exemplo aqui, lá no Paraná, é a Capal. A Capal, Guanhães, tem também... Aí a gente fez cultura de 25 animais e deu metade Aurus e metade a Galáxia. Aí eu vi assim, falei assim, essa CS está muito alta, ele está perdendo 10 centavos. E o cara do laticínio está falando, ó, você está perdendo muito dinheiro e tal. A gente sempre sabe que tratar clínico é uma coisa. Agora, você indicar para o cara tratar subclínico é muito complicado. E assim, é valor. O que a gente fez? Igual eu estava falando, não sei se eles ouviram. A gente treinou os ordenadores, mudou alguns produtos, vai melhorar a questão de secagem, que é um ponto que vai ajudar a cercar. Deu metade e metade, a Galáxia e Aurus. Aí o que acontece? Foi um laboratório lá, eles, inclusive, eu achei que era o contrário. Vaca com Aurus, eu pensei, falei, marreta, né? Os caras do laboratório, eu até pus aqui a questão vacina. Pessoal, até você conhece a Topvac? Sim. O pessoal foi lá,
e falou assim, os animais que tá com auros vai ter resposta, no caso, na Top Vaca. Os animais que tá com a Galactus, no caso, trata mais com questão antibiótico. Que até eu achei até interessante que eles indicou o Cobactam, que é cefquinoma. Sim. Mas aí o que acontece? Como deu 50, o cara está com 240 vacas de lactação, nós pegamos as vacas de CCS mais alta, fez a cultura, mas vamos pôr, metade está com auros e metade com a Galactus. Aí o produtor desesperou, estou perdendo 10 centavos, será que essa vacina que eu vou fazer vai resolver? Os caras do laboratório tá falando que vai resolver. Outra coisa, tratar os casos de Galactus com antibiótico, no caso tem o descarte de leite. Então, assim, eu falei, rapaz, eu peguei uma bomba com o pavio pequeno na minha mão. Era uma fazenda que estava 17 anos na concorrência, eu peguei. Eu falei, tem hora que cliente ruim tem que ficar na mão dos outros. Mas na verdade, isso aí é uma oportunidade boa, porque se você fizer um bom trabalho, você ganha a pessoa. Não, ele já ganhou 4 centavos em, pelo menos, CBT, ele viu que a gente já ajudou ele. Dá pra melhorar. Mas, assim, eu queria que você explicasse, porque tratar clínico, eu fiz cultura aqui, deu a Galactus, deu aura, eu tratei com antibiótico. Nesse caso lá que ele é caro tratar subclínico, as fazendas que você roda qual a recomendação? Aí, então, assim, às vezes até uma indicação assim para você nos ajudar e Sim. às vezes no caso subclínico, a recomendação de tratamento, a pergunta talvez trata a vaca com mastite subclínica ou não? A resposta é não, a não ser que você conheça a causa e a não ser que seja o Agalact. Então, se for Agalact, se for subclínico, compensaria você separar todas as vacas para ela reduzir a transmissão e fazer o tratamento. Já está separado. Então, assim, vale a pena porque a chance de curar é muito alta e a célula somática reduz de um mês para o outro. Só se for o Agalact. Agora, o Aureus provavelmente já é uma coisa um pouco mais longa. A vacina vai ajudar alguma coisa? A vacina tem uma eficácia de uns 50%. Como é que a gente interpreta isso? Não resolve, porque não é 100%. Não, ou seja, se vacinar não vai resolver. Por quê? Porque a vacina não é 100%. Por outro lado, ela não é zero, ou seja, ela tem alguma contribuição. Junto com outras medidas, provavelmente é o que pode ser feito. Mas se não espera que só vacinar e fechar o olho, você vai resolver o problema. Provavelmente você vai ter que descartar a vaca, vai ter que melhorar a secagem, vai ter que separar esse gado. E talvez possa ter essa reação. Mas do ponto de vista de resolver problema, talvez a primeira coisa é melhorar o manejo de ordenha para evitar a transmissão. Como? Separando vaca e melhorando pré-dipping, pós-dipping, funcionamento de equipamento. Porque senão, você vai ficar enxugando gelo, né? Você trata uma vaca hoje, amanhã você tem outra. E essa fazenda, como só fez 25, ele quer fazer agora cultura em tudo. E lá onde a gente faz em Goiânia está R$25. Aí ele falou, Deus me livre. Aí os caras do laboratório, não, em vez de você gastar R$25 Mas esse dinheiro é o dinheiro mais bem gasto. É muito melhor vai gastar 25 né? do que gastar 300. Ele vai identificar. Em tratar a vaca que você não precisa, em tratar a vaca que às vezes não vai responder. Então, assim, o dinheiro mais bem investido do mundo. Ou seja, eu estou na bosta. Agora, a cultura na fazenda poderia ser uma alternativa. Talvez do ponto de vista de rapidez. Agora, ó, não pensa que só fazer a cultura vai solucionar. Ou seja, vai ter que tomar um segundo passo, que é separar essa vaca. Sim, fazer linha de ordenha. Melhorar o manejo de ordenha, né? Só que a linha de ordenha que eu fiz foi só nos animais subclínicos que deu alta. Assim, questão de reprodução, até que não vai mexer, nutrição não vai mexer tanto, porque a média dele não é tão boa, sabe? Sim. E quando você faz linha de ordenha e mexe na nutrição, você está pegando vaca de 40 litros de leite com vaca menor. Mas olha, você vai impactar a nutrição é a coisa menos importante. O problema é que tem, que nem você falou, 1.200.000 de célula somática, provavelmente tem 50%, 60% de vaca doente. Sim. Se metade dessas vacas tem Aureus ou tem Agalact, você imagina o carnaval de transmissão que está tendo isso, né? Nós estamos avaliando aqui casos onde a gente pode
estudar a bactéria, enfim, se ela é uma positiva, negativa, gram-negativa, se trata ou se não trata. Se a gente utilizar a ferramenta num caso de secagem de uma vaca, onde ela não vai apresentar nada, essa vaca está limpa, usa bisnaga, não usa, usa só um selante, qual a ideia, hein? Então, a pergunta é justamente o seguinte, além da mastite subclínica, dá para usar para mais alguma coisa? Vamos ver se aqui... aí dá. Mastite subclínica, que é esse caso do que o Emerson falou, assim, ó, fazenda está com célula somática muito alta, o que eu posso fazer? Faz célula somática e faz a cultura. O que toma de decisão? Separa a vaca, sim ou não, né? Ou seja, mastite contagiosa pode fazer um lote e faz tratamento. De qual vaca? Do H-Lact. Além dessas vacas com célula somática alta, o que mais dá para fazer? Acho que você ilustrou bem a situação. Tem fazenda que tem célula somática baixa. Controlou mastite, tem pouca mastite subclínica, pouca mastite clínica. É possível pensar nessa terapia seletiva, que é a vaca chegou no final da lactação, célula somática baixa nos últimos 3 meses, não tem histórico de mastite, dá para fazer o teste, se tiver limpa, usa só o selante. Então, é uma possibilidade? É possibilidade, é possível. Nós ainda não temos isso como rotina tão pesada. Eu acho que vai caminhar para isso. Ou seja, a gente fez um estudo em fazendas de bom controle, em torno de 70% a 80% das vacas na secagem estão limpas. Então, de cada 10 tratamentos que estão sendo feitos, 7, 8, nós estamos colocando antibiótico numa vaca sem doença. É parecido, talvez, com a situação dessa. Agora, já é talvez um passo que tem que ter célula somática individual, tem que ter um bom histórico da fazenda em termos de monitorar a mastite clínica, mas é possível. É possível. E daí, talvez, a outra situação de mastite subclínica é pós-parto, ou seja, saber como a vaca pariu. Eu não sei se alguém conhece o Marcelo Cassoli, lá de Passos. É uma fazenda assim, excelente. Ele praticamente não tem mastite clínica, tem muito pouco. E daí o uso principal dele pariu a vaca, logo depois que limpou o leite, ele coleta a amostra, e daí, se a vaca estiver limpa, não tiver auro, não tiver nenhum, vai para o lote, digamos, de pós-parto, né, de alta lactação. Se não, aí ele vai avaliar, olha, vale a pena tratar essa vaca, eu tenho que separar, que é essa medida pós-parto. Tá bom? Só para a gente finalizar, pessoal, isso aqui é o dado real, olha, de acho que setembro, de 14 mil casos clínicos que foram monitorados, 62% tinham bactérias. Isso aqui é o dado da Unfarm, ou seja, não é pesquisa, é o que o produtor conseguiu analisar e colocar no aplicativo. 38% negativo. Então, vocês vejam que está bem próximo daquele dado que a gente viu na pesquisa, ou seja, isso é o que está refletindo em 380 fazendas. Desses casos positivos, 14% são gram-negativos e 48% gram-positivos. Então, dá um total, se a gente pegar os negativos e os gram-negativos, alguma coisa aí de 52% de vacas que é bem provável que elas consigam resolver o problema. Quanto que a gente deveria tratar? 48%, 50%. Então, isso aqui é um dado real, isso aqui não é... Isso aqui é o que a fazenda está executando, o que essas 300 e tantas fazendas estão usando. E daí, pessoal, eu acho que de mensagem geral que eu queria passar era isso aí, para vocês, do ponto de vista de fundamentação, de exemplo. Então, quem tiver, talvez, interesse em conhecer mais, talvez fala com os colegas aí que tem alguma experiência maior. Eu sei que a equipe do Paraná já fez bastante trabalho, né, ali na região dos Campos Gerais. Eu sei que Santa Catarina também já tem, e me parece que tem muitas fazendas que têm esse interesse em conhecer um pouco mais. Eu acho que o papel, talvez, de vocês é duvidar, ou seja, será que funciona, será que não funciona? Converse com a fazenda, vai na fazenda, entenda. Eu acho que esse aspecto de realidade é muito importante, né?
O que eu vejo é de que isso aqui não vai resolver o problema, mas vai ajudar muito a tomar melhores decisões do ponto de vista, seja de tratamento, seja de secagem, seja de segregação da vaca. Ou seja, ao invés de tampar, né, e tomar decisões de forma aleatória, tomar uma decisão um pouco mais acertada. Muito obrigado.